e fala também sobre o Palmeiras. Informação exclusiva: o Verdão tem 2 ofertas de clubes do exterior por um dos atletas que acaba de disputar a Copa do Mundo Sub-20. Bora te atualizar também sobre um áudio que vazou em que o presidente do Flamengo, BAP, critica a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Preciso te atualizar também sobre quem foi o grande culpado pelas lambanças cometidas no clássico entre São Paulo e Palmeiras no último domingo. Preciso te atualizar também sobre o Palmeiras melhor do que o Manchester United, segundo Andréas Pereira. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias para contar que a comissão de arbitragem da CBF entende que o Brasileirão de 2025 tem menos erros impactantes do que o Brasileirão da temporada passada. Enquanto isso, a CBF decidiu realizar uma reunião de emergência com os árbitros da primeira divisão nessa terça-feira na sede da entidade, para registrar que Lucas Andrade, técnico do Sub-20 do Palmeiras, e Alan Barcelos, técnico do Sub-20 do São Paulo, hoje são os mais cotados por lugar de Ramon Menezes, técnico demitido pela CBF e que comandou o fracasso na Copa do Mundo Sub-20. Já o Olympique de Marseille está de olho em Endrick, ex-centroavante do Palmeiras, perdeu espaço no Real Madrid. A ideia do Olympique de Marseille é contratá-lo por empréstimo a partir de janeiro. Não parece ser uma operação fácil. Em julho, o Real Madrid chegou a recusar 10 ofertas de empréstimo pelo brasileiro. Bora te falar sobre quem foi o grande culpado pelas lambanças da arbitragem no clássico entre São Paulo e Palmeiras. Você lembra, né? Vitória do Verdão por 3-2 no Morumbi de virada. Pois bem, Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo, teve acesso aos áudios do VAR. São Paulo ainda não conseguiu a publicação desses áudios, segue brigando com a CBF e com a FIFA para que esse material seja divulgado. Mas o Rui Costa já teve a oportunidade de ouvir as conversas entre o árbitro em campo, Ramon Abate Abel, e o árbitro de vídeo, o Estevão da Silva. E o Rui fez chegar aos ouvidos dos dirigentes do São Paulo a informação de que no pênalti cometido pelo Alan em cima do Tapia, a grande responsabilidade pelo erro na não marcação do pênalti foi do Ramon Abate Abel. Segundo o Rui, Wilbert Estevão da Silva comunicou ao árbitro em campo: olha, vemos aqui um pênalti, o Alan derruba o Tapia e a gente sugere que você venha assistir ao lance aqui na cabine. Ramon Abate Abel disse não. Estou convencido de que não há motivo para marcação e ele deixou que a partida prosseguisse. Esse lance foi capital, porque permitiria ao São Paulo fazer 3-0, o que dificilmente aceitaria uma reviravolta como a que aconteceu. Lances, por exemplo, como da expulsão do Andréas Pereira e do primeiro gol do Palmeiras, também foram alvo de reclamações dos dirigentes do São Paulo. Mandei mensagem para o Rui Costa e assim que tiver mais algum bastidor sobre esse áudio, conto para vocês. Só para completar, registrar também que no fim da partida, já nos vestiários, indo para os vestiários do Morumbi, jogadores do São Paulo foram reclamar com a equipe de arbitragem e um dos árbitros que não foi identificado chegou a ironizar as reclamações dos jogadores do São Paulo, afirmando: pô, vocês tomaram 3 gols no segundo tempo e a culpa é nossa? Pois é, só para você entender como os árbitros são ruins e ainda escancarados. E essa história de que o Palmeiras é melhor do que o Manchester United, palavras de Andréas Pereira, atleta que defendeu o clube inglês e virou reforço ao Alviverde recentemente. É óbvio que o Andréas Pereira não se refere a tamanho de clube, torcida ou capacidade de mobilização no mundo, mas em relação à parte estrutural, dá uma olhada na frase de Andréas Pereira. Comparado com o que tem lá fora, a estrutura do Palmeiras é a elite do futebol. São poucos clubes que têm a estrutura do Palmeiras. Passei por vários times da Europa e posso falar que o Palmeiras tem a melhor estrutura que eu já trabalhei. Melhor até do que a do Manchester United quando eu estava lá. Tem um suporte completo. André está encantado com tudo que tem vivido com a camisa alviverde. Vale a lembrança de que ele passou recentemente pelo Flamengo. Então essa comparação também vale para o Fla, que fez uma série de melhorias desde a sua saída lá no ninho do Urubu. O Palmeiras também investiu bastante dinheiro, foram cerca de 30 milhões de reais colocados pela presidente Leila Pereira, que a partir daí começou comprou os name rights do centro de treinamento. Hoje os name rights do CT palmeirense estão ligados a uma das empresas da presidente alviverde. Só para completar sobre o Palmeiras, essa capacidade e estrutura ajudam na contratação de atletas e também na recuperação de jogadores. É também por isso que, ao contrário de Corinthians e São Paulo, que sofrem
com várias lesões de jogadores, o Palmeiras quase nunca tem problemas recorrentes de contundidos em seu elenco. Bom, bora falar agora sobre o Palmeiras, que recebeu 2 ofertas nos últimos dias por Luiz. Você lembra dele, né? Atacante de 19 anos de idade, titular da seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo Sub-20. Infelizmente, a passagem do Brasil pela competição no Chile foi das piores. Eliminação na fase de grupos, mas o Luiz deixou boa impressão. Titular absoluto nas 3 partidas, 270 minutos em campo e 1 gol marcado. Tanto é verdade que depois de ter 2 ofertas recusadas antes do Mundial, o Dortmund e o União haviam assinado com oferta de 10 milhões de euros, o Palmeiras agora foi procurado por Zenit e Shakhtar. O clube russo e ucraniano estão dispostos a pagar 15 milhões de euros, a gente está falando de mais ou menos 93 milhões de reais. Pelo que eu entendi, ainda não será essa a proposta para fazer com que o Palmeiras tope liberar o atleta. A tendência é que se esse negócio acontecer, vai haver a necessidade de um incremento em relação às cifras. O Luiz, que tem em 2025 31 jogos, 9 gols e 5 assistências. Pelo time principal são 19 partidas, 1 gol e mais 1 assistência. A melhor notícia vem agora, o Palmeiras é dono de 100% dos direitos econômicos do atacante. Jogador formado na base do Palmeiras desde os 11 anos de idade no clube. Assim que vendeu o Luiz, o Palmeiras fica com toda a grana para si. E o presidente BAP resolveu atacar Leila Pereira. Foi na reunião da noite dessa terça-feira no Conselho Deliberativo. Vazou um áudio em que o BAP deixa bem claro que a Leila Pereira está criando toda essa confusão com narrativas desencontradas e contrárias à do Flamengo em relação à Libra para evitar o barulho que seria causado pelo empréstimo que a empresa dela, a Crefisa, fez ao Vasco da Gama, 80 milhões de reais. Abre aspas para o BAP, eu não tenho dúvida de que existe uma agenda. Estamos falando do problema da Libra e a empresa dela emprestou dinheiro ao Vasco. Isso deveria ser questionado. Já contei para vocês sobre os 80 milhões de reais que foram cedidos. O Vasco vai ter 1 ano para começar a fazer o pagamento e se não o fizer, depois de 2 anos, terá uma perda de 10% das ações da SAF para a Crefisa. E esse é um dos pontos que mais incomodam o BAP. Ele entende que seria normal, numa operação de empréstimo, que a Crefisa, por exemplo, fizesse valer como garantia direitos de transmissão, venda de atletas do Vasco, nada disso. O que a Crefisa pediu foi um percentual da SAF do clube, dando indícios, segundo o BAP, de que Leila Pereira e seu marido José Roberto Lamáquia podem estar de olho em assumir o Cruz Maltino, que seria no mínimo um conflito de interesses, a presidente do Palmeiras cogitando comprar um adversário da Série A do Campeonato Brasileiro. Só para arrematar, nessa mesma reunião do Conselho Deliberativo, o BAP assegurou que não sairá da Libra. Ele disse que a Libra vai ter de aguentar o Flamengo e o Flamengo vai ter de aguentar a Libra até dezembro de 2029. Ele também assegurou que vai brigar pelos direitos do Flamengo para que o rubro-negro recupere os cerca de 100 milhões de reais por temporada perdidos com a assinatura de um contrato, segundo ele, lesivo ao Flamengo, assinado pelo Rodolfo Landim. A saideira sobre o tema, ainda nesse discurso de ataque a Leila Pereira, o BAP lembrou que a única operação parecida com essa, de empréstimo, condicionando não pagamento a ações, ele falou que a única vez que viu algo parecido no futebol brasileiro foi com a família Menin no Atlético, e vocês sabem como é que essa história termina. Rafael e Rubens Menin hoje são os maiores acionistas do Clube Atlético Mineiro. A saideira sobre o Fla, o BAP acrescentou que o futuro das transmissões dos jogos do clube será na Flamengo TV. A ideia é que ao fim desse contrato atual, em 2029, em vez de vender seus direitos de transmissão para uma outra operadora, o BAP quer que os jogos do Flamengo passem na emissora do próprio clube. Olá, boa noite. O Palmeiras tem chance de ganhar a Libertadores? Tem, Antônio, claro que tem. São 4 times vivos, né? Palmeiras, LDU, Flamengo e Racing. Para mim, o Palmeiras dos 4 é aquele com mais chance de chegar à final. Então, por isso, eu acho que dá até para dizer que o Palmeiras é o favorito ao título da Libertadores, embora numa final entre Palmeiras e Flamengo, para mim, seja muito equilibrado, mas muito mesmo. Só que eu acho que o Palmeiras vai ter mais facilidade de passar pela LDU do que o Flamengo pelo Racing. E eu acho até que o Palmeiras vence a LDU fora e vence em casa. Eu estou imaginando 2 vitórias. Eu acho que o Flamengo passa pelo Racing, mas passa mais apertado, ganhando em casa e empatando fora.
mais ou menos como foi contra o Estudiantes. Na teoria, o Racing é mais time que o Estudiantes, tá? E o Flamengo sofreu pra caramba para passar pelo Estudiantes. O Flamengo vai para essa maratona super decisiva de Campeonato Brasileiro e Libertadores na pior fase da era Felipe Luiz. Felipe completou outro dia 1 ano de Flamengo, né? E ele nunca havia ficado ou colecionado em uma sequência de 5 jogos, só uma vitória. Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. A única vitória contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Juiz Ramon Abate Abel tem que ser investigado pela polícia. Sabe qual é o problema, Raimundo? O Abate precisa de geladeira, o Arthur de Grêmio e Red Bull Bragantino merece punição. Houve muita reclamação em relação à arbitragem de Vasco e Vitória pela expulsão do Lucas Halter. Cara, a verdade é que a arbitragem é muito, mas muito ruim. O Focado escreve: se for contra o Palmeiras, não é pênalti. Se for a favor, nem precisa ser pênalti, que será marcado. Eu estava conversando com uma pessoa de São Paulo, e ela estava lembrando que o Palmeiras se tornou muito próximo da nova diretoria da CBF. Repito, uma opinião, uma versão que vem do São Paulo. Mas, de fato, a Leila sempre foi uma daquelas que mais demonstrou apoio ao Samir Chaldie desde o começo. Desde quando a candidatura dele era só uma candidatura à presidência, tá? Então é isso, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal. Ative aí também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro, combinado? E, rapaz, falar aí sobre o BAP tá querendo... tá tentando mudar o foco, né, que na parada da Libra vai querer mudar o assunto, querendo falar de empréstimo, enfim, cada loucura, né? O Andrés Pereira falou que o Palmeiras é mais forte mesmo que o Manchester United, muito maior, pô. Isso não é novidade, não. O grande, eu quero novidade, rapaz. Eu quero novidade. Enfim, deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar like. Um grande abraço pra você. Até o próximo vídeo. Fui.